Meus caros internautas, leitores, leitoras da Gazeta do Paraná. Infelizmente, eu e outros tantos colegas da imprensa e autoridades por esse país afora somos obrigados a tocar num assunto que é uma tragédia no Brasil. É uma chaga aberta na nossa sociedade. As médias e grandes cidades do país são as grandes vítimas dessa tragédia. Estou tratando nesse momento, estou levando a vocês todos esse problema seríssimo que se criou nas nossas ruas, logradouros públicos, dos chamados sem-teto, moradores de rua. É preciso a gente parar um pouco para analisar de forma crítica, é verdade, mas com muita prudência, esse quadro que aí está. Porque hoje, de algum tempo para cá, houve um agravamento dessa situação, desse quadro, com a infestação da bandidagem entre os moradores de rua. Essa é a grande verdade. A realidade está aí mostrando para todos nós. O crime organizado se infiltrou entre os moradores de rua. E daí é o seguinte, tem bandido com diploma de bandido aí, vivendo como morador de rua. E, infelizmente, tem morador de rua aprendiz de bandido. E nós não podemos generalizar, porque não são todos. Não são todos os moradores de rua que são bandidos. Eles se mantêm nessa situação por outras razões também. Outras razões. Tem muitos que aqui até gostam disso. Tem muitos que, sem nenhum motivo real, concreto, passaram a viver desta maneira. Mas isso não quer dizer que sejam bandidos. Não. Mas o fato de estarem vivendo dessa maneira causam transtornos, aborrecimentos, prejuízos a toda uma cidade, a toda a população de uma cidade. E no Brasil isso se espraia por todo o país. Cidades médias e grandes estão sendo alvo desse tipo de pessoas. E aí vem as reclamações inúmeras, e todas elas com grande fundamento. Eles abusam, eles causam problemas, eles não só causam problemas no trânsito, no fluxo do trânsito, quando estão nas ruas aí, pedindo ajuda, pedindo dinheiro para comer, ou tentando vender alguma coisa, mas também quando eles se plantam na entrada de casas, residências, comércios e vão além. Como nós estamos sabendo, todos os dias, quase, nós ouvimos notícia de que eles, até as necessidades pessoais, eles fazem ali, na frente do comércio, na frente de casas, dormem em portões de casas. Como é que o proprietário pode entrar na sua casa, sair de sua casa, ter liberdade, se encontra pessoas desta natureza ali obstruindo, inclusive, o seu trânsito? Mas esse é um problema sério, grave. A lei prevê que é preciso dar o apoio, dar a proteção. A lei prevê isso. A lei vai além. Diz que as tais casas de apoio precisam localizar-se no centro das cidades. Tudo bem. Eu cito alguns exemplos de cidades do Paraná, do nosso estado,
que estão infestadas de moradores de rua e, no meio desses, bandidos. Volto a repetir, não são todos, mas os bandidos estão tomando conta dessa população. E o pior de tudo, a primeira coisa que surge, que nasce nesse contexto, é o tráfico de drogas. É o vício. Essa é a primeira coisa que surge. E a partir daí, a pessoa fica vulnerável e passa a ser dependente do bandido que lhe fornece a droga em troco de favores, em troco de dinheiro, ou em troco de obedecer ordens para sair assaltando, para sair ameaçando, para conseguir dinheiro, para voltar e dar para o bandido dar ali uma gramazinha de droga para ele, para satisfazer o seu vício que já tomou conta. Essa é a verdade. E nós não podemos, meus caros amigos, amigas, nós não podemos generalizar o combate que é feito a esta situação. As autoridades têm agido, a polícia tem agido. É preciso aqui reconhecer o trabalho da polícia. Assim como, ao reconhecermos o trabalho da polícia, nós temos que reconhecer também o risco que a polícia corre ao combater esse tipo de pessoas e, posteriormente, imediatamente, ou daqui a algum tempo, o policial ser acusado de ter abusado, de ter usado de violência. Sempre por alguns que estão por aí dispostos a defender esta coisa aí. E quando eles defendem esse tipo de atuação, a existência dessa gente, o que eles fazem, o que eles justificam? É a cultura do coitadinho. Isso no Brasil começou exatamente assim, com a cultura do coitadinho. Ah, o coitadinho. Nós temos que proteger o coitadinho. Nós temos que ajudar o coitadinho. E não é só a nível de sociedade, não. Governo implantando, sobre aspas, projetos sociais que têm como objetivo proteger o coitadinho. Mas o coitadinho hoje, muitos já deixaram de ser coitadinhos. Contaminados pela bandidagem. Já se transformaram em bandidos. E a polícia tem que agir. E nós temos que apoiar a polícia. Agora, do outro lado, sob o aspecto da administração, é preciso que se diga o seguinte: não se pode combater essa tragédia, essa chaga que infesta as nossas cidades com arbitrariedade, com ameaças. Não, o administrador público não pode agir dessa maneira. Ameaçando, não, olha, seu bandido ataca, seu morador de rua, aliás, que é bandido, ataca a sociedade vai atacá-lo. Não, o caminho não é esse. Não. Eu digo uma coisa para todos vocês que estão me ouvindo. Dentre as autoridades, prefeitos, principalmente prefeitos, que são hoje os primeiros no embate, os primeiros no combate a essa chaga. Prefeitos têm que agir com moderação, com autoridade, mas com moderação. Olha, um exemplo, o prefeito de Cascavel, Renato Silva. Ele age com autoridade, está disposto a enfrentar o problema, mas sem absolutamente nenhuma atitude nervosa, raivosa, nada. Ele descreve o problema como ele é. Existe o problema. No meio desta gente toda, tem muita gente que precisa do apoio do poder público.
Tem muita gente que precisa ser acomodada em casas como essa tal Casa Pop aí. Precisam ser acomodados, protegidos. Mas o Renato diz uma coisa certa. Nós não podemos mantê-los indefinidamente. Não. O poder público dá o apoio, o poder público protege, ajuda, mas até um determinado ponto. A partir dali, a pessoa tem que se reerguer. Ela tem que readquirir condições de viver por si, de trabalhar, de estudar, de buscar outros horizontes para a sua vida. E não esse aí, morador de rua, de viver de esmolas e de ser uma vítima fatal do crime. Veja, o prefeito de Cascavel, o Renato, diz, não, vamos acolhê-los, vamos protegê-los, vamos alimentá-los, vamos tratar deles, mas até um determinado momento, até um certo dia. A partir daí, ele terá que ter adquirido condições de sobreviver sem voltar para as ruas. Em Cascavel, a discussão que acirrou-se, que está causando transtornos na cidade, não é só sobre o problema que aí está, mas também sobre a localização das tais casas de apoio, casas pop que chamam. Não é? É evidente que bairro nenhum, que local nenhum do perímetro urbano, as pessoas que ali moram aceitam que se coloque esse tipo de casas. Por quê? Porque fatalmente o local vai ser contaminado pelo modus vivendi do morador de rua, que tem junto com si a bandidagem. Então já falta segurança, já começa o roubo, já começam os crimes e por aí afora. Mas eu volto aqui ao que o prefeito de Cascavel, Renato Silva, tem dito. E eu apoio integralmente. É preciso acolhê-los, apoiá-los, protegê-los até um determinado momento. Para isso, é preciso ter uma casa dessas. Agora, o local é que causa transtornos, discussões. As pessoas têm razão. Olha, leva para lá, para cá não. Não traz aqui para nós. Eu dou uma sugestão ao prefeito de Cascavel. Olha, eu conheço bem Cascavel. E quero dizer uma coisa. Tem uma fórmula de cumprir-se a lei e resolver o problema da não contaminação com vizinhos, com comércio, com residências, colocando-se em algum local da cidade uma casa de acolhimento como essas. Reflita um pouco comigo. A delegacia de polícia está localizada em um local a 2 quadras da Avenida Brasil. Quer dizer, está no centro de Cascavel. A lei diz que a casa tem que ser no centro. Eu ouvi dizer por aí, não, vão pegar essa gente e vou colocar lá na penitenciária, na PIC, na PEC, lá, sei lá o quê. Não, lá não é o local. Primeiro que lá não se cumpre a lei porque não está no centro. E lá não é o local. Nós precisamos entendermos, assumirmos que muitos desses moradores de rua não são marginais, não são bandidos. Então você não pode nivelar por baixo, misturar todos, os que não são e os que são bandidos, e colocar lá na PIC. Não. É preciso cumprir-se a lei. É preciso que se tenha uma casa de apoio próxima ao centro. Mas isso causa problemas. O centro, nós sabemos, não tem espaço para colocar uma casa dessa. Mas em Cascavel tem espaço, sim. Entre a delegacia de polícia e o batalhão da polícia militar, tem um enorme terreno que é utilizado ali para guardar carros que estão apodrecendo, que foram apreendidos. Então ali é praticamente uma quadra. E do lado de baixo,
O Exército mantém vigilância permanente, dia e noite, sentinelas ali dia e noite na rua. Eu pergunto e faço aqui uma colocação. Por que não utilizarmos aquele espaço que a polícia utiliza para colocar carros roubados, presos, estão lá apodrecendo, que inclusive, meus amigos, quero abrir um parêntese aqui, é um foco permanente e constante de dengue, de chikungunya, porque os caras estão ali, chove, forma bacias de água, ninguém sequer olha para aquilo ali. Ali está um foco permanente de doenças. Tira aqueles carros dali, manda embora, mande para uma siderúrgica, vão derreter esse ferro aí e coloquem ali esta casa de apoio, essa tal casa pop. Põe ali. De um lado a polícia civil, a delegacia de polícia, do outro lado a polícia militar e na frente o exército. Vocês querem um local mais seguro? E ali não tem vizinhos. O Estado, através da Polícia Militar e Civil, ocupou todas aquelas quadras ali. Aquilo não é do Estado, aquilo foi um confisco que a ditadura fez. Aquilo é uma ilegalidade. Bom, mas está sendo ocupado. Então está sendo ocupado pela Polícia Civil de um lado, a Polícia Militar do outro, o Exército na frente. Coloque-se no meio deles ali, pode utilizar a quadra inteira. Põe uma casa ali e sobra espaço até para fazer uma horta, para fazer essa gente ir lá plantar para ter o que comer. Essa é a sugestão que eu faço. Ali é o terreno certo. E cumpre-se a lei, está no centro de Cascavel e não se causa nenhum problema para vizinhos, para estabelecimentos comerciais, nada. Ali está completamente isolado. Polícia Civil de um lado, Polícia Militar do outro e o Exército na frente com vigilância permanente dia e noite. Vocês passem ali e vejam. Estão ali os policiais militares do Exército dia e noite protegendo a área que é do Exército. Só que eu estou falando na área da frente, que está entre a Delegacia de Polícia e o Batalhão da Polícia Militar. Coloquem essa gente ali, prefeito. Renato, você tem agido muito bem, digno de elogios nessa questão. Você não saiu por aí fazendo demagogia, entendeu? Conversando fiado. Não. Você está agindo serenamente, tranquilamente, mas com muita energia e muita autoridade para resolver o problema. Olhe, avalie um pouco essa sugestão que eu dei. Dê uma olhada naquele terreno ali. É fácil. Passa ali e já vê. Tem uma quadra inteira, mais de uma quadra cheia de carros velhos jogados ali. Eu acho que a saúde precisava ir lá também, dar uma olhada naquilo que está lá. É um risco permanente de contaminação por dengue, por chikungunya e por outras doenças. Aqueles caras estão apodrecendo ali. Veja o bem, prefeito, que você vai causar para a cidade. Tira aquelas latas velhas do centro da cidade, elimina focos de contaminação e coloca ali a casa para apoio dos moradores de rua. E ninguém vai reclamar. Porque a polícia de um lado, polícia do outro lado e o exército na frente. Obrigado, meus amigos. Até uma próxima oportunidade.